Hora de conversar com a Mônica Bergamo, mas quero reforçar o convite, porque hoje é dia do amigo, então daqui a pouquinho teremos, tá? Os piores amigos do mundo na Band News FM. Foi meio a toque de caixa, a gente lembrou hoje. Então a gente chamou no comecinho do jornal, mas dá tempo de você mandar sua história pra gente ler daqui a pouquinho, logo depois da participação da Mônica Bergamo. E vale, e essa é a ideia, né? Amigo da onça. É disso que a gente também vai tratar agora, dentro do Banco Central. O clima no Banco Central azedou de vez depois de revelações aqui de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quer brecar as entrevistas dos diretores, né, Mônica? A culpa é sua, Mônica? Bom Eu dia. tô, eu tô muito ligada com vocês, né? Eu nem sabia que ia ter esse dia do amigo, me avisaram há pouco, mas eu já estava com esse comentário Hum. que coloca dois amigos em choque, né? Que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o novo diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo governo Lula para esse cargo. O Roberto Campos foi indicado pelo Jair Bolsonaro e tem esse desempenho que todos conhecem no Banco Central. E o Gabriel Galípolo está chegando, né? Acaba de ser indicado e acaba de ter o nome aprovado no Senado. Bom, o que já era péssimo, né? O Sheila, péssimo do ponto de vista político, porque o Roberto Campos está representando uma linha de conduta e pensamento, vem de um grupo político e o Galípolo vem de outro, totalmente diferente. Então, o que já era meio péssimo, vamos dizer assim, vai ficar um pouquinho pior, ficou ontem um pouquinho pior, com essa revelação, feita por mim, por um acaso, né, de que o presidente do Banco Central pretendia condicionar a uma autorização prévia dele as entrevistas concedidas por diretores da autarquia. Né? Houve uma discussão acalorada ontem lá dentro também sobre quem vazou, quem não vazou, como tratar isso, como o banco deveria tratar disso publicamente, negou, obviamente, né, negou com palavras, fez uma nota bem genérica, mas disse que não há censura no banco, e a expectativa é de uma guerra geral a partir de agora, em especial, porque nos próximos dias 1 e 2 de agosto, né, o Copom, que é o conselho do banco que decide se os juros baixam ou não, vai se reunir. E há uma pressão muito forte, Sheila, para que os juros, enfim, baixem, né, já que a inflação está controlada e que sem juros mais baixos, os juros brasileiros estão muito altos, e sem juros mais baixos, não tem investimento, não tem crédito, não tem consumo, e o país para, ou no mínimo desacelera, né, e pode seguir com um crescimento pífio ou até mesmo entrar em recessão, né, e isso comprometeria totalmente o desempenho do governo Lula mesmo. Então há uma pressão do governo, há uma pressão do empresariado, há uma pressão vindo por todos os lados. E qual que é a história, Sheila? A história é a seguinte, circulou no Banco Central um documento, né, sugerindo que assuntos afetos à comunicação com os órgãos de imprensa ficassem subordinados diretamente ao presidente do Banco Central, né? E aí isso gerou muita discussão interna, porque foi entendido como uma medida, uma iniciativa direcionada para o Gabriel Galípolo, que dá muitas entrevistas, que tem sido procurado, obviamente, por muitos veículos de comunicação, pelo contexto político que ele foi indicado. Né? Então, essa posição do Galípolo é alinhada ao governo, ela é muito clara, ele acha que já passou da hora do Banco Central baixar os juros, né? E que a manutenção das taxas em níveis elevados pode comprometer o crescimento. Então, essas entrevistas, elas estariam expondo o racha que existe hoje na instituição, né? E estaria aumentando a pressão sobre o Campos Neto para baixar os juros, que não vem só do Lula, vem do Senado também, vem de Congresso também, vem da Câmara. E, em reação, o presidente do BC ou aliados dele dentro do banco estariam tentando empinar essa espécie assim de lei da mordaça. Essa proposta foi discutida com técnicos do banco, e qual foi o parecer? Que a autonomia do Banco Central, ela deu autonomia não apenas ao Roberto Campos, ela deu autonomia a todos os outros diretores que estão lá dentro. Então, esses diretores têm independência, têm autonomia igual e podem decidir falar com os jornalistas que eles quiserem falar.
né, o Campos Neto não seria chefe deles, não seria como um banco privado, ou mesmo quando não existia autonomia, que o presidente indicava e podia demitir a hora que quisesse, o presidente da República podia demitir a hora que quisesse, e o diretor chamava os diretores que quisesse. Não. Né? O Galípolo não foi chamado pelo Roberto Campos, ele foi indicado pelo Lula, foi aprovado no Senado e vai ter um mandato lá de vários anos, inclusive atravessando, né, outros governos, né, como é o caso do Roberto Campos, que foi indicado pelo Bolsonaro e está lá até agora sem poder ser demitido pelo Lula. Nenhum diretor pode ser demitido. Né? Então, essa é a situação e essa foi a grande discussão lá e está sendo a grande discussão do momento lá, antes dos juros, a liberdade para dar entrevista, o Sheila. Inclusive, eu conversei... Você está aí? Está aí, né? Aqui, Mônica, tô aqui. Ah, sim. Eu achei que o meu som tinha caído aqui, que eu não estava te ouvindo. Inclusive, ontem eu conversei com a assessoria de comunicação do Banco Central longamente. Eles falam que não existe essa discussão, que não vai ser aprovado, que para ser aprovado uma medida como essa teria que ter o voto de todos os 9 diretores do banco, e que se um votar contra já não prevalece, portanto, se o Galípolo votasse contra, já não iria prevalecer, então não teria nem sentido de levar isso a voto no colegiado. E aí eles falaram que o que eles tentam é equilibrar um pouco, né? Atender todos os veículos de comunicação, não deixar todo mundo falar só com a Band News FM, falar um pouco com as outras rádios também, não deixar... O exemplo da Band News FM é meu. Mas eu perguntei, quer dizer, se o Galípolo quiser dar 10 entrevistas para a Mônica Bergamo, e a Mônica Bergamo quiser fazer 10 entrevistas só com ele, sem falar com nenhum outro diretor, ele não está livre para isso? Ele está livre para isso. Né? Pode não ser muito, vamos dizer, palatável para os demais, mas os jornalistas vão conversar com aqueles que acham que é o personagem político mais importante, né? O personagem técnico mais importante, e tem o contexto todo. Né? E aí eles falaram que sim. Então vamos ver como é que isso vai evoluir. Né? Parece que o assunto vai ser abortado de vez, mas a briga vai seguir forte, Sheila. E a gente vai seguir acompanhando, mas, repito, Mônica Bergamo é a grande culpada por tudo isso. Ah, sempre é. Sempre.